Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano, Inteligência Artificial. Essa última fronteira, de acordo com o tema da semana, da ciência no Brasil, a nova fronteira, na verdade, da ciência no Brasil. Estamos aqui hoje cheio de mulheres e com um homem nessa nossa mesa de fim de tarde, nesse nosso cafezinho de fim de tarde. Vou dar boa tarde para minha companheira aqui, coordenadora do Observatório da Comunicação Pública da Ciência. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Yolanda. Coisa boa estar com você aqui nessa parceria e com os nossos convidados, nossas convidadas e o nosso convidado, todos ilustres para um bate-papo muito bom que a gente vai ter agora à tarde. Isso. A gente, enfim, mesa cheia, vamos conhecer quem está com a gente. Professora Renata Baracho, muito boa tarde. Fala um pouco para a gente sobre você, sobre esse papo que a gente tem hoje. Então, obrigada, né? Queria primeiramente agradecer a todos, né? Uma oportunidade muito boa da gente poder discutir esse tema. Então, primeiramente, amplamente agradecer a todos que estiveram vindo e a organização e parabenizar, né, por esse tema. Bom, então eu vou estar aqui de uma forma até um pouco informal, né, como é a proposta dessa live, mas eu tenho aí, né, meu interesse, minha formação na área de ciência da computação, de arquitetura. Depois eu tenho uma trajetória na área de mestrado em computação, com computação gráfica. Então, eu tenho aí estudado, trabalhado sobre inteligência artificial, sistemas especialistas um bom tempo, né, e atuando na escola de arquitetura. Então, muito com esse interesse de associar os desenvolvimentos técnicos com a aplicação social, a aplicação na sociedade, como é que isso vai trazer benefícios, né, para as cidades, para vidas nas cidades. E hoje, então, muito especificamente, aprofundando as pesquisas na área de cidades inteligentes, né? Eu acho que esse tema vai voltar ao longo da nosso encontro, né? E aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais em cada um dos interesses, né? Obrigada a todos, então. Muito obrigada. Giana Sagazzi, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Giana Sagazzi, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria. A CNI, ela representa todas as indústrias no Brasil, indústrias de todos os portes e de todos os setores, e a diretoria de inovação da CNI faz a coordenação da mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento das principais lideranças empresariais do Brasil. Hoje nós temos por volta de 500, junto com o governo brasileiro, autoridades do governo, oficiais do governo, do executivo, do legislativo, da academia, né, e de todas as instituições que fazem parte do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, para fortalecer a inovação no Brasil. Depois eu falo mais um pouquinho desse trabalho. Claro. O nosso representante masculino hoje nessa conversa, Mauro Condé, boa tarde. Boa tarde a todas, né? E a todos os outros também, né, que estão nos ouvindo. E meu nome é Mauro, né? Eu sou professor de História da Ciência. Eu venho de uma formação em Filosofia. Eu sou do Departamento de História e eu espero que eu possa contribuir com a nossa conversa aqui, pensando um pouco essa relação entre o homem e a técnica, né? Como que se dá esse processo. Porque a gente está falando de uma coisa que é muito contemporânea, assim, mas todo esse processo é algo que vem desde lá de trás, né? Essa relação que o homem tem com a técnica. Então, a ideia é se a gente discutir alguns aspectos aí históricos, filosóficos dessa relação para poder pensar também o que é a inteligência artificial dentro desse contexto, né? Quer dizer, que ela é produto de um processo que já vem se desdobrando desde lá de trás. Isso aí.
Legal. Antes da gente começar com as nossas provocações, agradecer a presença da Natália, também da Maiara, que serão intérpretes de Libras nessa nossa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso, seguimos para essa conversa, né, Valéria, desse lugar da ciência, da inteligência artificial e dessa tecnologia, né? Pois é, eu também quero começar também, Yolanda, agradecendo, né, a todos que estão aqui com a gente, aceitaram o nosso convite, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, né, logicamente que a gente está falando de plataformas digitais, de internet das coisas, né, internet das coisas, os algoritmos, estamos falando de outras linguagens, né, questões dos limites materiais e éticos, das suas intervenções, né? Nós estamos falando de sistemas de interconexão e interdependência de mundos diversos, né? A questão da ciência da natureza e essa aproximação, né, esses diálogos com as ciências sociais, tecnologia da comunicação, grande discussão da comunicação, sobretudo em relação à questão de fake news, né? E os impactos, né, da inteligência coletiva na questão dos códigos éticos, de marcos regulatórios. A gente passa também por uma questão de falar um pouco da democratização da comunicação, da internet livre. Então, são, grosso modo, né, são algumas vertentes, né, nas quais a gente percebe visivelmente o impacto da inteligência artificial. E outras áreas importantíssimas, né, como a nanotecnologia, né, enfim. Provocação aqui, queria conversar com o Mauro, né, que o Mauro pudesse aí contar para a gente um pouco sobre esse lugar, então, da inteligência artificial nesse contexto da modernidade, né, que você falasse um pouquinho para a gente sobre o impacto disso, né, no homem, nessa relação entre homem e inteligência artificial, as implicações disso na atualidade, né? Você começasse conversando com a gente um pouco sobre isso, e aí a gente vai articulando a nossa conversa. Pois bem, como eu comecei a falar, né, a ciência moderna, embora tenha surgido ali por volta do século XVII, né, ela é um processo que vem desde os gregos, né? Os gregos tinham basicamente uma maneira de se referir ao conhecimento que eles chamavam de episteme, que a gente vai chamar de ciência, mas eles também tinham o que eles chamavam de tecne. A tecne é um saber fazer, construir alguma coisa, por exemplo, saber fazer uma mesa, um móvel, né? Mas isso não diz respeito, por exemplo, a saber qual que é a estrutura do universo, qual que é a finalidade da vida, né? Por que as estações se sucedem. Então, eles tinham algumas perguntas, talvez mais abstratas e mais abrangentes, e tinham outras perguntas, talvez mais concretas. Então, eles separaram muito essas duas coisas. Um conhecimento mais prático, que eles chamavam de tecne, e esse conhecimento mais teórico, que eles chamavam de episteme. E essas duas coisas, por várias razões, elas eram muito separadas. Mas num determinado momento na modernidade, no início da modernidade, essas duas coisas começam a se juntar e vão criar, e com isso vai criar a ciência moderna. O que é interessante observar é que aquilo que os gregos chamavam de tecne, os latinos modernos, eles, né, da Idade Média entre o Renascimento, vão chamar de arte. Então, a palavra arte é a palavra que a gente usa para traduzir a palavra tecne. A palavra, aí a gente percebe que a palavra tecne, ela se opõe à palavra physis, que é a palavra natureza, né? Os latinos vão chamar de natureza. Então, o que é a arte? A arte é aquilo que o homem constrói, quase sempre imitando a natureza. Então, a arte é uma imitação da natureza. Essa palavra arte, posteriormente, ela vai ter um sentido mais de uma teoria do belo, né, de uma estética, né? Mas todas as outras palavras ligadas à arte, como, por exemplo, artificial, artefato, né? Essas palavras elas ainda têm sentido semântico de um construto, de uma produção.
Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, então isso vem lá de Tecne, isso vem da arte, da ideia de arte. Isso quer dizer que é um construto que o homem elaborou, ele criou. Então, a partir da modernidade, a gente começa a trabalhar com essa ideia, né, do artificial, da arte, que também os latinos vão chamar de técnica. Tecne, a arte, não é a tradução de tecne, então também eles falam técnica. Então, técnica ou arte é a mesma coisa. Depois, essas duas palavras, né, separam, porque uma vai ser uma teoria do verbo e a outra vai ser a técnica. Então, quando a gente fala de técnica, a gente fala de uma construção. O homem moderno, basicamente, ele é esse homem artificial. Quer dizer, esse homem tecnológico. Num determinado momento, a emergência da ciência moderna, ela constrói uma ideia de homem totalmente diferente dentro desse contexto. Ela vai potencializar essa ideia de artificialidade, né? E nós passaremos a ser uma espécie de homem artificial, a ideia de um homem-máquina, de um homem artificial. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial hoje, na realidade, a gente está falando de um processo que vem, pelo menos, né, desde o século XVII, que é quando a gente começa a trabalhar com essa ideia de artificialidade. Agora, o que é mais interessante é o seguinte: os gregos achavam que a tecne era uma mera cópia, uma mera imitação da natureza, da physis, né? No começo da modernidade, a gente também achava. Então, o que era a técnica? A técnica é uma imitação da natureza? Sim. Mas, num determinado momento, a gente começa a produzir um número tão grande de técnicas que a gente atinge uma espécie de autonomia da técnica. Então, a técnica que vem da técnica, um processo de inovação, né? Isso vai, de alguma forma, criar várias outras linguagens, várias outras possibilidades. O homem ele vai se tornando cada vez mais artificial, né? Qual que é a ponta disso? A ponta disso é a ideia de uma inteligência artificial. Porque uma coisa é você construir uma máquina, né, um autômato, que reproduz o comportamento humano, né? Máquinas assim foram construídas desde a antiguidade, né? Que imitava lá o rei, qualquer coisa assim. Mas a partir do século XVII, essa ideia de artificialização, ela vai acalentando também essa ideia de que o homem talvez pudesse construir, né, um ser à sua imagem e semelhança, né? E o processo que a gente passa a viver é esse processo de implementação dessas tecnologias, né? Cada vez mais, são várias essas, até chegar nesse ponto de a gente, já no século XX, né, uma espécie assim, de ponto final, né, de ponto máximo, né? É possível, né, construir um ser à nossa imagem e semelhança que pudesse, sob vários aspectos, reproduzir a nossa inteligência, né? Ou até mesmo pensar. Quer dizer, máquinas podem pensar, né? Quer dizer, se máquinas podem pensar, significa dizer que elas, né, que essa construção que é artificial, ela chegaria num processo, né, igualitário, se igualaria ao que é natural. Que o homem é um ser natural, ele pensa. E aquela máquina que ele construiu, ela é capaz de pensar, né? Bom, ela é capaz, a gente pode discutir isso aqui, ela é capaz de pensar de várias formas, né? O processo de inteligência artificial é um tipo de pensamento, né? Máquinas que executam coisas são programadas, elas pensam, de alguma maneira elas pensam, né? Mas até que ponto elas podem chegar, né? Até que ponto esse processo de artificialização do homem, né? Do homem-máquina, né? Até que ponto a gente pode chegar em que uma imagem assim do ciborgue, né? Quer dizer, essa ideia da gente sendo o homem-máquina não só como uma metáfora, né, do Delametre lá na modernidade, né, mas a ideia de realmente, né, chegar a um ponto de se confundir, né, até que ponto a nossa interação, então, por exemplo, a gente interage com as mídias, com as redes sociais,
E as pessoas que estudam isso, elas dizem para a gente que o processo de construção de subjetividade, né, no mundo contemporâneo, ele passa por essas redes sociais, hoje, né, atualmente. Então, quer dizer, as pessoas, elas já praticamente não vivem, né, desligadas desses processos, e muito do que elas pensam, né, sobretudo porque a mídia, né, num sentido mais amplo, elas forjam a minha ideia de real. Então, tudo aquilo que eu recebo de informação, que chega pela internet, chega pela TV, pelos diversos caminhos, a gente vai acumulando isso, e toda a nossa interpretação do mundo, ela passa por esse processo. Então, nesse sentido, aquilo que eu sou, né, que é o modo como eu estou interagindo com esse mundo, ele está perpassando, por exemplo, por essas mídias, né? Então, nesse sentido, a minha ideia de indivíduo ou de sujeito, ela é construída por esse processo também. Então, com isso, a gente percebe o quê? Essa artificialização, ela está dentro disso também, está dentro dessa... então, a gente não pode mais pensar a gente mesmo como um ser absolutamente natural, mas como um ser cada vez mais artificial. Entende onde eu quero chegar? Eu estou dizendo assim, primeiro eu comecei argumentando assim, máquinas podem pensar, né? Agora, por outro lado, eu faço, nós podemos ser nós mesmos, né, sem dialogar com essas máquinas, sem dialogar com essas, né, não só os dispositivos, né, mas as mensagens, o que veicula esses dispositivos, né? Então, pensando nesse processo no sentido mais amplo possível, não só de uma inteligência artificial restritamente, né? Mas o que a inteligência artificial pode potencializar em termos de impactar aquilo que a gente é. Não só enquanto pessoas, enquanto sujeitos individuais, mas enquanto comunidade, enquanto coletivo, né? Então, com isso, para terminar essa minha primeira participação, é como se a gente estivesse vivendo assim, aquele processo de artificialização que começa no século XVII, né? A gente está assim, totalmente inserido nisso, né? Será que a gente pode pensar a gente de maneira natural, né? É cada vez mais difícil, né? cada vez mais, talvez seja impossível, né? Da gente se entender enquanto indivíduo ou enquanto coletivo, sem passar por esse processo de artificialização, no qual, especificamente, a inteligência artificial, seja enquanto de dispositivos vários, né? Seja enquanto o próprio processo em si de um sistema, né? Que o homem foi capaz de criar, de produzir uma linguagem e, de certa maneira, de produzir um pensamento, né? Mais ou menos por aí que a gente pode ir discutindo. Okay, que é legal que o Mauro, ele começou lá pelo começo mesmo, lá pelos gregos, e era algo que eu queria colocar, assim, essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela traz a inteligência artificial como uma nova fronteira da ciência, mas ela não é tão nova assim, tanto a ideia de artífice, quanto as inovações provocadas por essa inteligência, né? Giana, como é que está e há quanto tempo vem esses processos de inovação aqui no Brasil a partir dessa inteligência artificial? Bem, na verdade, a inteligência artificial ela é uma das tecnologias habilitadoras da revolução industrial que nós estamos vivendo, da indústria 4.0, tá? E ela tem um potencial para integrar várias inovações disruptivas que podem transformar a dinâmica do setor industrial, né? Na indústria, nós tratamos a inteligência artificial em um sentido amplo, tá? São sistemas que possibilitam tomadas de decisões autônomas por máquinas e equipamentos. E aí nós temos as aplicações
da inteligência artificial, tá? Porque ela pode produzir efeitos radicais, disruptivos nos processos, nos produtos, nos insumos, nas instituições, nas organizações, nas infraestruturas e nos mercados, tá? Além disso, a inteligência artificial, ela possibilita o desenvolvimento e a evolução de outras tecnologias, né? Mas ela já tem aplicações que estão consolidadas no setor, né? E que tem um potencial para uso muito mais amplo nas empresas. Eu posso citar aqui alguns exemplos, né, de inovações relacionadas aqui à inteligência artificial, né, de algumas aplicações da inteligência artificial. Por exemplo, na análise dos dados. Análise de dados por meio de dados que são coletados por sensores nas máquinas industriais, softwares de gestão de produção, que podem sistematizar as informações nas linhas de produção, nas fábricas, né? Em pouquíssimo tempo. Elas podem acelerar esse processo, né? E com o acesso em tempo real e sobre a produção, a gestão da produção, e isso se torna realmente um acelerador incrível, né, das inovações na indústria. Um outro exemplo de aplicações da inteligência artificial é na manutenção preditiva, né? Ainda como parte da análise dos dados, dos softwares com inteligência artificial adequada, elas podem avaliar o rendimento e o estado da máquina e dos equipamentos e aí indicar a necessidade de manutenção antes de uma máquina, por exemplo, sofrer um colapso, né, ter um acidente, evitando assim de uma maneira muito eficaz e muito célere, né, a parada de uma linha de produção que em geral gera grandes prejuízos, né? Uma outra forma de aplicação da inteligência artificial na indústria é na gestão do estoque e da cadeia de fornecedores, tá? Com a coleta e a sistematização dos dados da produção e do estoque. E a inteligência artificial ela pode prever situações, por exemplo, de desabastecimento, né, e de reposição, né, como que se faz essa demanda rapidamente. E em um nível maior de integração, eu diria que os fornecedores eles podem integrar os seus softwares de gestão, tá? De logística e antecipar a produção. Mais um exemplo para vocês de aplicação da inteligência artificial na indústria seriam o que a gente chama de aplicações avançadas, né? O processo de machine learning aplicado a softwares de inteligência artificial que pode levar a indústria a alcançar patamares, níveis altíssimos, né? Alguns recursos podem ser associados à inteligência artificial para um aumento da produtividade e da inovação em processos e produtos, tá? Então, eu procurei aqui definir um pouco como a indústria, né, conceitua e quais são as aplicações da inteligência artificial, né, nesse setor. Eu também acrescento que, no âmbito da MEI, que eu citei para vocês antes, da Mobilização Empresarial pela Inovação, que é esse movimento que reúne um número grande de lideranças empresariais que estão comprometidas com uma agenda de inovação no Brasil, nós fizemos um estudo relativamente recente, ele foi entregue em 2018, sobre 8 inovações disruptivas e o seu impacto em 10 complexos produtivos no Brasil. Então, nós estudamos
E isso que eu estou falando para vocês está disponível no nosso site. Eu estimulo que vocês consultem esse estudo, porque ele é um estudo muito abrangente, muito profundo, que mostra exatamente o que está acontecendo hoje no Brasil e como essas inovações estão impactando na indústria e, especialmente, a inteligência artificial, ok? Na verdade, nós estudamos inteligência artificial, Big Data e computação em nuvem. Também estudamos IoT, os seus sistemas e equipamentos, a produção inteligente e conectada, redes de comunicação, nanotecnologia, bioprocessos e biotecnologias avançadas, materiais avançados e novas tecnologias de armazenamento de energias. Então, nós estudamos essas inovações disruptivas separadamente e depois como elas estão impactando na agroindústria, com foco em alimentos processados, nos insumos básicos, com foco em siderurgia, na química, com foco em biotecnologia, petróleo e gás, bens de capital, com foco em máquinas e equipamentos, complexo automotivo, farmacêutica e bens de consumo. Então, a inteligência artificial, ela impacta já fortemente todos esses complexos industriais que nós estudamos, né? A gente tem uma matriz, né, por foco analisado e por complexo produtivo, em que a gente mostra exatamente o nível de impacto, né, já na nossa indústria. Então, é um impacto muito forte, né? Os investimentos mundiais em sistemas de inteligência artificial, eles foram estimados para esse ano, 2020, na ordem de 46 bilhões de dólares, ok? E a inteligência artificial, ela, como eu disse, ela perpassa todos os sistemas produtivos, como, eu diria assim, uma tecnologia estratégica para os próximos anos. E ela contribui fortemente para o desenvolvimento dos clusters tecnológicos. Então, ela é, de fato, disruptiva, né, na nossa indústria, eu diria, para a nossa sociedade. Conversando com as lideranças empresariais, os CEOs que participam da MEI, eu tenho um diálogo muito frequente com eles, algo que está na fala, na estratégia das empresas, né? Eles todos dizem que inteligência artificial é fundamental para o avanço da indústria, né? E nos próximos anos. Inteligência artificial articulada, na fala deles, com 5G e com IoT. É lógico que as outras inovações também são muito importantes, né? Mas na fala deles, assim, de uma maneira geral, essas 3 inovações disruptivas articuladas, né, elas são realmente fundamentais. Então, é isso, né? Acho que no Brasil, a MEI, nós trabalhamos com o objetivo de contribuir com o governo, né, para a formulação de políticas públicas de inovação que sejam eficazes e que tragam resultado para o Brasil. E eu diria que esse foco nas inovações disruptivas é fundamental. Então, nós procuramos contribuir, né, estimular que o Brasil tenha políticas públicas de longo prazo, políticas robustas, com instrumentos de política e recursos destinados à implementação dessas políticas, porque em todos os países desenvolvidos e mais inovadores, a gente percebe, né, a gente aprende com eles que
esses elementos são fundamentais para que a gente possa estimular a indústria, no caso, né, e a indústria estimulando os outros setores da economia que são fundamentais. O Brasil, a gente está aqui conversando sobre uma inovação disruptiva que veio para ficar, é fundamental para o nosso avanço, para o futuro, né, da nossa sociedade, mas o Brasil, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, nós não estamos bem colocados, né? E aí eu cito o Índice Global de Inovação, que é talvez o principal relatório de inovação no mundo. Ele é feito pela WIPO, que é a Agência das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual, pela Cornell University e pelo INSEAD. E nós, a CNI e a MEI, a gente participa desse relatório já há 5 anos, com o objetivo de estudar e entender melhor por que o Brasil não fica bem colocado e o que a gente pode fazer como país para poder avançar. Esse ano nós ficamos em 62ª posição, em 131 países, e isso não é compatível com o fato de nós sermos a 9ª economia do mundo, né? Nos últimos 10 anos, nós caímos 15 posições nesse ranking, né? E eu diria que se a gente tomar como exemplo outros relatórios mundiais em que a gente estuda a inovação, a competitividade, como o World Economic Forum, o IMD, o Doing Business, né? Nós não estamos numa posição boa. Então, o que está acontecendo, né? A inovação, ela é sistêmica, então são vários fatores que contribuem para o avanço da inovação e, se eu pudesse resumir, seria o seguinte: os países mais inovadores são países que estão investindo acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Os países do OCDE, tá? Alguns países estão chegando a 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Coreia, Israel. O Brasil, o último dado disponível mostra que nós estamos investindo abaixo de 2% do PIB, 1,26%. Aí eu estou falando de investimento público e privado, ok? Bom, isso, o dado nosso disponível é 2017, que dado absoluto, valor absoluto, significa 40 bilhões de reais, de dólares. Em 2018, os Estados Unidos investiram na ordem de 580 bilhões de dólares em P&D, a China na ordem de 550 bilhões de dólares, e nós estimamos que, por ocasião da pandemia, eles provavelmente chegaram na ordem de 1 trilhão de investimento, tá? Nós, desde 2014, estamos decrescendo os investimentos em P&D. Se vocês pegarem os orçamentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o recurso disponível no FNDCT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o fundo é o principal instrumento que o Brasil tem para fazer o desenvolvimento científico, tecnológico de inovação no mundo, e apesar desse fundo arrecadar mais do que o esperado, o contingenciamento do fundo é mais do que proporcional. Então, só para vocês terem ideia, eu estou falando aqui para vocês do volume de investimento em inovação no mundo. Na PILOA para 2020, se o PL, depois eu falo um pouquinho mais tarde sobre o PL 135, né, do FNDCT, se ele não for aprovado, nós teremos 500 milhões, na ordem de 500 milhões de reais para fazer todo o desenvolvimento científico, tecnológico de inovação no Brasil.
sendo que os países estão investindo na ordem de trilhões. Então, isso aqui que eu trago para vocês, primeiro, a importância que essa inovação disruptiva tem, a inteligência artificial, para a indústria, né, que, por sua vez, dinamiza toda a economia de um país, né? Os países desenvolvidos, inovadores, são países que têm uma indústria forte, e a nossa indústria hoje ocupa, a indústria de transformação, apenas 11% do PIB, né? Então, isso também é incompatível, né, com o tamanho da nossa economia. Nós deveríamos ter uma indústria mais forte, e a inovação ela é fundamental para fortalecer a indústria, né? Então, a gente tem aqui um caminho que é de políticas públicas e de investimentos públicos e privados para que a gente possa, de fato, ser um país inovador. E a inteligência artificial é uma dessas inovações que são fundamentais para que a gente possa avançar. Eu gostaria de retomar aqui com a conversa com a fala da Giana e introduzir aqui o nosso espectador aqui, o João Paulo Fogaça, que colocou uma questão aqui, e eu quero introduzi-lo aqui, porque é exatamente o que eu estava querendo, a pauta que eu estava querendo puxar depois da fala da Giana, que é a questão do desenvolvimento de pesquisa, investimento em pesquisa. Você está falando da importância, né, de investimento em pesquisa do setor público e do setor privado, a questão, né, o problema de infraestrutura, de conexão para funcionar no Brasil em relação à questão da tecnologia 5G. Então, ele fala o seguinte: sabemos que a grande parte do estudo e desenvolvimento da tecnologia artificial parte de pesquisa realizada nas universidades federais. João Paulo Fogaça Diniz pergunta: quais as possíveis alternativas para potencializar esses estudos, sabendo dos cortes realizados pelos que ainda acontecerão, né? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje em termos de... quando nós falamos de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa no ambiente acadêmico, a gente fala de um corte brutal, né, de orçamento, de total falta de apoio dos governos, né, do Estado, né, às agências de fomento. Então, é um movimento assim, né, bastante imperativo, né, de se mobilizar para que haja uma reversão disso, né, que as agências de fomento consigam reaver o mínimo que é estabelecido por lei, né, que isso seja repassado do recurso público. Então, a gente está aí com essa questão também. Eu sempre vejo, assim, né, nos eventos, nas discussões, mesmo as agências de fomento e outros fóruns, falando muito dessa aproximação, um desejo de aproximação entre as pesquisas que se desenvolvem no ambiente acadêmico e as questões que desenvolvem no setor produtivo. A CNI, né, vem desenvolvendo há muito, né, você está colocando aí todos os dados, esse relatório mostra assim, né, o quanto o Brasil tem muito a avançar, sobretudo em relação à questão de infraestrutura, mas qual é o movimento, assim, sabe, que você diria, Jana, dessa associação entre as pesquisa aplicada, pesquisa acadêmica, quando se fala em o interesse desse segmento de uma aproximação, o que se espera, como é que seria essa aproximação desse lugar que você fala, o que tem acontecido, o que vocês têm sinalizado aí? Acho que essa questão, Valéria, que você colocou é fundamental, é importantíssima para o nosso país. Nesses países inovadores, né, que a gente vem conversando, a gente percebe uma interação, uma articulação muito grande da universidade com as empresas,
né, e com os institutos de ciência e tecnologia. No Brasil, a gente tinha alguns entraves regulatórios a essa interação. E o novo marco de ciência, tecnologia e inovação, ele removeu os obstáculos, tá? Então, desde 2018, com a regulamentação do novo marco de ciência, tecnologia e inovação, não existem legalmente entraves, não existe nenhum impedimento para que exista uma maior articulação, para que as empresas trabalhem com as universidades, com os ICTs e vice-versa. Eu acredito que ainda exista um pouco de desconhecimento sobre isso e a gente precisa conversar muito sobre isso. Eu acho que essa live aqui é uma grande oportunidade para a gente falar sobre isso, porque, na verdade, a gente precisa trabalhar a cultura, né? Assim, de você ter uma maior integração da universidade com a empresa e vice-versa. Não existe nenhum impedimento legal hoje. Antes existia, né? E aí eu falo para vocês, porque na MEI a gente faz imersões em ecossistemas de inovação. Então, a gente viaja no Brasil e no mundo conhecendo, junto com executivos, pessoas de governo, de universidade, para conhecer quais são as melhores práticas, o que acontece nos diversos ecossistemas de inovação, nos Estados Unidos, na China, em Israel, na Alemanha, na Suíça, na Suécia, entendeu? A gente vai e conhece. E eu vou lhe falar, tem lugares que é até difícil a gente entender assim, onde que termina um e onde que começa o outro. Tamanha é a integração, né? E a prática ali em desenvolver projetos conjuntamente, né? Então, acho que a gente precisa falar sobre isso, estimular essa integração, criar oportunidades para que isso aconteça, porque isso é muito positivo para ambas as partes, né? Para a universidade e para as empresas. Do ponto de vista da MEI, nós temos um entendimento que é preciso reforçar, valorizar toda a área de ciência, tecnologia e inovação, porque se a gente não tiver ciência básica, né, se a gente não tiver ciência e né, a gente não vai ter nem tecnologia nem inovação. Então, toda essa área precisa ser fortalecida e, claro, que a educação entra nessa equação, porque para a gente ter grandes pesquisadores, para a gente ter as pessoas trabalhando e qualificadas, não só nas universidades, também nas empresas, a gente precisa ter uma educação de boa qualidade em todos os níveis. E eu chamo atenção para isso, porque um dos fatores que puxa o Brasil muito para baixo na metodologia do Índice Global de Inovação é o PISA, ok? Então, a gente precisa, de verdade, melhorar a qualidade da educação em todos os níveis. Na MEI, a gente tem um GT lá, que eu acho bacana aqui falar para vocês, a gente tem um GT de engenharia e STEAM, metodologias STEAM, né, que é Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, que são metodologias que são introduzidas para os jovens o mais cedo possível para estimular as carreiras tecnológicas e de inovação. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, em vários países, tá? Metodologias STEAM. A gente tem instituições aqui que trabalham, né? O próprio SESI, que faz parte do Sistema Indústria, tem boas práticas, mas a gente precisa ampliar, acelerar, aprofundar essa discussão. Na MEI, a gente deu um foco inicial nas engenharias, porque era muito comum, assim, nas reuniões da MEI, a gente ver os empresários falando assim, eu tenho 500 vagas de engenheiro que eu não consigo preencher porque eu não encontro engenheiros e engenheiras, né, com os profissionais com o perfil que eu preciso para fazer inovação.
Aí o outro falava, eu tenho 1.000 vagas, tal. Algumas empresas, eu recebo os profissionais, mas eu tenho que fazer uma complementação muito grande, né, na qualificação deles, porque eles não estão preparados para fazer a inovação acontecer imediatamente na empresa, então eles têm que passar por um processo aí de qualificação. Bom, então, com esse foco, nós na MEI, nesse GT, que é composto por lideranças empresariais, reitores de universidade, equipe técnica, né, das universidades, nós fizemos uma proposta para modernizar o ensino das engenharias no Brasil. E essa proposta ela teve uma acolhida grande, inclusive no governo, na época, o secretário de Educação Superior era o Paulo Baroni. A gente trabalhou articulando essa proposta com eles, com a Benji, com o Conselho Nacional de Educação, o CURI, e, de uma maneira resumida, a gente conseguiu aprovar as novas diretrizes curriculares de engenharia, que foram formuladas com base na demanda, né? Em quem contrata os engenheiros. Então, quais são essas qualificações que são um diferencial, mas que eu acredito que se aplicam a outras áreas do conhecimento também, né? O mundo está mudando rapidamente, e nós precisamos preparar as pessoas para o futuro, né? Assim, o futuro que já está aqui com a gente, como eu dei o exemplo aqui para vocês do estudo das inovações que já estão impactando na indústria. Então, os engenheiros, mas, né, eu faço uma analogia com outras áreas, né? Eles precisam ter um perfil de resolver problemas concretos, de mercado, né? Assim, qual é uma situação concreta, né? Eles já vão ter essa prática desde a universidade, entende? Trabalhar em equipe, serem proativos, serem empreendedores, falarem línguas, né? Então, a gente procurou, com base, assim, em uma discussão muito ampla que nós fizemos lá na MEI, e também depois com a Benji, com outras instituições que estão envolvidas, atualizar, modernizar o ensino das engenharias. É lógico que o conteúdo é super importante, mas hoje outras habilidades, né, outras competências são requeridas, né, para a gente poder, de fato, entregar, né, um país assim, mais inovador, mais moderno, mais competitivo. Então, eu acho que esse tema, Valéria, que você traz é fundamental. Eu te digo assim que esse é apenas um fator, né, articular mais a universidade, empresas, os CTs, mas a gente, volta a dizer, precisa ter prioridade por parte do governo, né, para a educação, para a ciência, tecnologia e inovação. Vocês sabem que hoje ciência, tecnologia e inovação não é considerada prioridade, porque ela é tida como um gasto do governo, ela não é tida como um investimento que nós fazemos no nosso futuro, né? E aí eu estava falando, eu acho que esse tema se relaciona também com o PL 1335 do FNDCT. O senador Isalci Lucas, ele é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mista porque tem senadores e deputados, né? E são pessoas também comprometidas com essa agenda de estimular essa área no país. E como eu disse antes, o FNDCT é o principal instrumento que o Brasil tem para fazer desenvolvimento de CTI no Brasil. Então, você estava falando dos orçamentos das universidades. Isso tudo vem a partir do FNDCT, entende? Então, na medida em que ele vem sendo cada vez mais contingenciado, menos recurso para irrigar o sistema. No APL, o senador propõe que transformar o FNDCT em um fundo contábil e financeiro. Por quê?
para que o recurso não seja usado ao final do ano com outras finalidades que não são de fazer o desenvolvimento de CTI no Brasil. Isso acontece porque, como o recurso é contingenciado, algumas vezes no final do ano libera um pouquinho, só que libera assim, no apagar das luzes do ano e não existe tempo hábil para gastar esse recurso. Então, o dinheiro que fica, né, contingenciado, que não foi gasto, é utilizado para quê? Muitas vezes, fazer superávit primário. Isso é o futuro do Brasil? Não é. Né? Então, a gente está deixando de investir em uma área que é estratégica, eu diria, fundamental para o nosso futuro, para fazer algo que, né, assim, porque se você pensar bem, né, nós estamos falando aqui esse ano por volta de 5 bilhões de reais. Esse dinheiro poderia estar sendo totalmente utilizado, principalmente num ano em que a gente tem uma pandemia tão grave e que ficou mais evidente ainda para a sociedade que é importante investir em ciência, tecnologia e inovação, porque nós não vamos superar a crise de saúde, a crise econômica e a crise social se nós não investirmos mais em ciência, tecnologia e inovação, né? Então, voltando ao PL. O PL, ele propõe vedar o contingenciamento do fundo, transformar o fundo em contábil e financeiro para que o recurso só possa ser utilizado na sua finalidade e, se o recurso não for totalmente usado um ano, ele possa ser utilizado no ano subsequente na área de ciência, tecnologia e inovação. Por isso, nós, da MEI, mas eu sei que outras instituições, como a BC, SBPC, ICTP, várias instituições, AMPEI, Amprotec, todo mundo apoia o PL 135. Por quê? Ele, hoje, é o único instrumento que a gente tem para manter vivo, né, o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação. Ele já foi aprovado no Senado, ainda deve tramitar na Câmara e vamos ver aí os próximos passos. Giana, eu vou convidar a Renata, que ela está nesse desenvolvimento nas universidades, né, fazendo pesquisa no campo de inovação há muito tempo. Como tem sido essa mobilização e esse desenvolvimento dessa inovação e o que é visto e pensado nessa área dentro das pesquisas? Oi, Yolanda, como a Renata ficou assim muito tempo sem eu quero também completar, que eu quero falar com a Renata também, principalmente porque Renata está trabalhando também com esse tema das cidades inteligentes, né? E eu queria, assim, né, na verdade, a fala da Giana, juntamente com essas questões que a Renata vai, né, falar, puxado pela Yolanda, como é que a gente pode pensar, assim, num avanço, né, de tecnologia, inovação, avanço do Brasil, desenvolvimento, setor econômico, investimentos, a importância de se investir para que o país se desenvolva, embora limitado em relação à competitividade internacional, mas eu queria, assim, pensando um país, assim, o Brasil, um país tão desigual, né? O debate que está hoje na nossa agenda pública é exatamente essa questão dessa total discrepância, né? Não é nem discrepância, é nessa total, assim, ausência de políticas públicas voltadas para a questão da saúde, educação. Então, são várias áreas frágeis nesse país e que a pandemia, né, elas não começaram agora, mas elas ficaram bastante. Quem não tinha visto, quem não queria ver, não teve jeito de virar a cara. Então, assim, como isso, né? Como lidar com essas questões num cenário de tamanha desigualdade, né, onde a gente vai ver que a maioria da população brasileira não tem acesso à internet básica. A gente vai observar assim, a dimensão geográfica do nosso país,
e a gente vai ver assim, né, essa total assim desigualdade, né, essas questões assim. Então, se por um lado a gente caminha numa tecnologia de ponta, né, por outro lado também a gente está no fim da ponta em termos de descompasso do ponto de vista social, né? Então, sabe, você fala de cidades inteligentes para quem? Então, muito obrigada aí pelas perguntas, né? Acho que situa bem. Eu tenho muito o que falar, assim, né? Tem muita coisa para a gente refletir sobre tudo que foi falado pelo Mauro, pela Jane, pelas perguntas. Vou tentar, assim, sintetizar um pouquinho e passar a minha ideia. Primeiro, assim, é claro que a gente tem que considerar todos esses números que foram colocados, toda essa questão que foi colocada de todas as dificuldades existentes no Brasil, né? A gente colocando, assim, bem pontual e principalmente o momento que nós estamos passando. Agora, a primeira coisa que eu queria colocar é que eu sou muito otimista. Então, eu acredito em muita coisa. Então, eu queria passar um pouco disso também, sabe? Assim, vamos falar os dois pontos. Vou falar um pouquinho mais sobre a aplicação, sobre a empresa e a universidade, e depois a gente entra um pouquinho no termo mais técnico da inteligência artificial. A gente tem visto essa procura, né, de longa data, dessa aproximação, né, de empresa, universidade, aplicar as pesquisas. Então, a gente tem bons exemplos, né, o FMG, igual eu estou falando, assim, vamos tirar o parêntese de todo o problema que está passando, vários problemas, de tudo que está acontecendo, que a gente está vendo a perda, assim, né, na nossa frente, mas independente disso, o FMG tem os bons alunos, tem os bons professores, tem as cabeças pensantes. Então, isso é muito rico, tá? Eu venho de uma época do mestrado da ciência da computação que a gente viu surgir grandes pesquisadores e que trouxeram esse retorno. A gente vê hoje professores de DCC, por que a Google América Latina está em Belo Horizonte? São iniciativas de dentro da UFMG, entendeu? Então, isso tem acontecido. É claro que a gente quer que tenha mais, né? E quanto mais, a gente teria mais recurso, a gente tem uma força muito grande para desenvolver essas pesquisas. Acontecendo. Então, é muito importante citar o exemplo, né, da Google, do DCC, porque a gente está falando de um tema relacionado à computação a princípio. Depois a gente vai ver que a inteligência artificial entra muito na linha, né, das ciências sociais aplicadas, porque isso tem que ser aplicado ao homem, à sociedade. Mas, de qualquer forma, a técnica, o desenvolvimento surge, né, neste meio. Então, essa aproximação, né, P&D, eu já fui coordenadora de P&D, é muito bom a gente ver isso, né, tese de doutorado, de mestrado, desenvolvendo uma aplicação e colocando isso em prática, né? Existe uma certa dificuldade em termos de metodologia, né? Eu estou muito envolvida com pós-graduação, essa questão de metodologia em diferentes áreas do conhecimento, sociais aplicadas, humanas, né, as mais tecnológicas, de engenharias, mas vários lugares estão acontecendo essa aproximação, tá? Eu estou voltando agora de um pós-doc na University, né, South Florida, onde eu tive essas duas oportunidades muito presentes, né, tanto inteligência artificial como essa proposta de metodologia de Design Science Research. Então, é produzir um artefato e aplicar na sociedade, testar, validar, e isso, pelo incentivo do P&D, é muito importante. Né? Então, a gente espera que realmente, sabendo de todo esse, né, dessa diminuição e dessa preocupação do Brasil, a esperança é que isso mantém vivo, acontece, tem acontecido e tem que aumentar. Né? Assim, acho que essa é uma coisa bem colocada e muito clara. E aí, quando a gente fala essa questão, né, da IA e desse desenvolvimento tecnológico, é muito bonito a gente ver as pesquisas de mestrado e doutorado, cada um fazendo o seu pontinho, porque as pessoas que estão disponíveis para pensar, né, é muito difícil lá na indústria, na rentabilidade, parar, testar, experimentar. Então, e trazer essas pesquisas, né, principalmente de inteligência artificial, né, para as universidades, resolvendo problemas das empresas, é fundamental. E aí, passando um pouquinho para esse lado né, puxando um pouquinho mais para o IA, né, a gente tem muito esse conceito de inteligência artificial também há muito tempo, né, assim, mas, na verdade, a gente vem procurando, assim, aonde está a inteligência, né, assim,
isso que a gente vem colocando, essa pergunta boa que o Mauro colocou, a máquina consegue pensar, a máquina aprende, como é que é esse conhecimento de máquina? Então, a gente estuda coisas assim, bem profundas nesse sentido. Como é que a gente adquire conhecimento? A gente nasce, a gente desenvolve através da nossa memória e começa a transpor isso para os sistemas, para a computação e começar a manipular esses dados. Então, a importância dos dados, da coleta de dados, né, essa importância do IoT, as coisas estão mandando informações, também muito ligada à cidade inteligente. Então, são dados sendo transmitidos, dados sendo armazenados e coletados, né, o sinal de trânsito, um determinado API, um aplicativo. Então, todos esses dados eles precisam ser organizados, né, eles precisam ter relacionamentos. E aí, esses relacionamentos que começam a dar essa inteligência, né, à máquina, ou seja, a máquina começa a superar um pouco a capacidade de processamento, né, vamos falar assim, de muita informação. Então, a gente vem agora, os sistemas especialistas, o machine learning, dando esse conceito de inteligência artificial. Eu ainda tenho alguns parênteses e coloco alguma questão, né, o que seria o smart e o que seria o inteligência, comparando o que é possível fazer na máquina e o que é impossível, né, como que o homem tem essa inferência. Mas já temos aí vários estudos em várias áreas, principalmente a medicina, né, de quanto esse relacionamento entre os dados faz as inferências e tem uma taxa de assertividade muito grande, superando algumas que seriam aí um processamento normal de uma pessoa. Mas aí é que está também o grande ponto. A inteligência artificial tem que estar vinculada a grandes especialistas, né? Porque, por enquanto, a inteligência está vindo da lógica que está sendo colocada na máquina. Né? Então, quem está colocando essa lógica nas máquinas? Então, aí a importância do especialista junto com o TI. Né? Eu vejo assim também com uma certa preocupação a inteligência artificial ser desenvolvida muito pela TI. Né? Por quê? Tem que estar muito ligado, a TI ligada à especialidade com os médicos é que vai fazer a lógica, né, as inferências de uma inteligência artificial para a área de medicina. Então, a inteligência artificial, o TI, o banco de dados, machine learning, sistemas especialistas, com os arquitetos e os engenheiros, é que vão conseguir proporcionar, né, as inferências e as lógicas para trazer soluções para as cidades. Então, isso é muito importante que a gente destaque, por quê? O que está sendo colocado, né, essa importância da inteligência artificial para a tomada de decisão, né, que a Jana colocou tão bem aqui para a gente. As empresas, as pessoas precisam das evidências, né? Então, não é mais o que uma pessoa acha ou o que algumas pessoas acham, são os que os dados estão mostrando, né? A extração de conhecimento daquele dado. Né? São milhares, milhões de informações que estão sendo ligadas e mostrando as evidências. E isso, então, traz um grande avanço, né, para a política pública, para a tomada de decisão, porque agora está lá, todos aqueles dados estão sendo processados. E aí, outro ponto importante, voltando um pouquinho para a cidade inteligente, é isso, é juntar, né, essa interoperabilidade de dados e de informações, juntar o que está vindo dos sensores, que é lá, um sinal elétrico que está mandando informação, com a opinião do cidadão, que está respondendo os APIs lá, o que está acontecendo. Então, são informações diferentes que precisam ser relacionadas para ter uma inferência, né? Para ter uma inteligência no sistema, vamos falar assim. Então, todas essas questões, a inteligência artificial, ela entra como um tema muito forte agora, apesar de já ter aí, né, uma história longa em cima disso, mas principalmente com essa aceleração da informação, do processamento das máquinas, da coleta de dados. Então, para todas as áreas agora, né? Precisamos trabalhar, precisamos coletar, precisamos linkar, precisamos mostrar o que está acontecendo. E aí, também, um outro ponto importante, que a Jana colocou também, nas ações preditivas, né? A gente precisa prevenir, né? A gente usava muito... por exemplo, a gente tem hoje área de segurança, bombeiro, com todas as instâncias da cidade, usando essa informação para prever o que pode acontecer, né? Então, isso é muito importante.
Antes a gente ficava muito resolvendo, né, lá numa ponta, resolvendo os problemas, e agora tem informação suficiente para fazer previsões, para dar sinalizações, sensores. Então, tem aí, eu vejo assim, uma grande esperança para um salto muito grande, né, esse processamento desses dados, dessas informações. Mas eu coloco aí como uma grande questão essa atuação do ser humano nesse processamento, né? Porque, igual a última palestra que eu dei na última semana, assim, Smart Cities é colocar tecnologia na cidade? Não, para mim não. É usar a tecnologia para melhorar a gestão da cidade, para melhorar a comunicação do cidadão. Então, é trazer esse outro ângulo, né? O que a cidade precisa? Esses conceitos da história, como é que surgiram as cidades, né? O conceito, né, de quantos milhões de anos atrás as pessoas precisavam se unir em sociedade para discutir tomadas de decisão, que se vai ter guerra, se vai ter paz. Então, esses problemas, eles estão aí, só que agora com muito recurso de informação, de tecnologia, uma nova geração toda pronta para usar e interagir com esses sistemas. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E a inteligência artificial ela está presente em todas as áreas do conhecimento, que precisa do especialista e dos sistemas, e os especialistas para criar as lógicas que vão ser colocadas dentro dessa inteligência artificial, dentro dos programas. E aí a gente está esperando um outro salto que ainda, né, isso pode ser o mais novo também, é quando as máquinas começam a tomar decisões e pensar sozinhas, entre aspas, né, baseada nesse arcabouço de dados, de informação que ela tem. Então, aí, realmente, a gente está passando por um outro processo que também traz esse tema, assim, aflora esse tema, assim, com essa força, né? Então, é um pouco disso, assim, falar um pouco, né, do que seria essa inteligência artificial aplicada à cidade, essa questão da importância do P&D, né, a gente não pode perder isso de vista. Essa discussão ela está presente em todos os países, é uma certa covardia mesmo a gente participar de reuniões, de congressos internacionais, aí você apresenta o seu projeto, financiamento tal, aí vem um da Alemanha e a ordem de grandeza é outra, né? Vem dos Estados Unidos, a ordem de grandeza é outra, mas é a nossa realidade, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente precisa continuar, né? E isso está presente, tá? Isso está presente, bons projetos, acho que, né, tem que continuar, tem sempre essa apreensão de como que nós vamos sobreviver com menos, né? Mas é essa esperança de que fazer bons projetos, envolver alunos, a riqueza que a gente tem com os alunos de pós-graduação, isso ninguém tem em outros lugares do mundo, assim, o aluno faz o mestrado, ele trabalha o dia inteiro, ele tem a família, e ele, durante o fim de semana, ele faz a pesquisa e ele mostra o resultado. Isso é uma coisa muito, muito específica nossa do Brasil. As pessoas falam, nossa, mas como você tem 10 orientantes e os meninos fazendo tanta coisa? Entendeu? Então, isso é o que eu falei, eu sou otimista, né? A gente tem que acreditar, né, nisso tudo e continuar batalhando e fazendo e propondo. Acho que era um pouco isso que eu queria deixar assim, de mensagem, né? Vamos ver, né, mais um bate-bola aí. Considerando isso que a Renata falou, e o Luiz Antônio, ele falou aqui sobre o potencial, exatamente disso que a Renata está falando, né? O potencial que o Brasil tem quando se fala em contingente, não necessariamente em investimento e tudo mais. E aí, eu fico pensando no potencial. Nosso potencial são pessoas. Como que essas pessoas pensantes e desenvolvendo a relação homem-máquina podem gerar mudanças e, enfim, uma nova realidade social, uma realidade melhor, uma realidade mais justa, democrática. Como que essa relação pode levar a isso? Então, o que eu tenho visto é isso. Se a gente esperar uma coisa grande para resolver todos os problemas, eu acho que aí a gente fica um pouco limitado, assim, porque fala, não tem como.
é coisa demais para resolver. Mas na hora que cada aluno vai, desenvolve o seu e testa e aplica, ele vai dando uma contribuição ali que eu falo que tem hora que é uma gota, tem hora que é uma coisa e tem hora que é maior. Entendeu? É muito isso que eu sinto. E até voltando um pouquinho também na questão que a gente estava falando, da questão da internet, né? A gente está falando aqui inteligência artificial como se fosse para todos, mas tem aquele número também muito clássico, né? Que praticamente 60%, 40% da população mundial não tem acesso à internet, e esses 40% estão em poucos países. Então, mas a gente vê iniciativas de que, isso que eu estou falando, as evidências, as coisas começam a aparecer, né, pela coleta de dados, e aí as atenções começam a voltar, coisas que ficavam esquecidas. Então, o que eu faço, o que eu acho, é que cada pesquisa vai dando a sua contribuição, vai melhorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai dando esse resultado, sabe? Porque quando a gente espera, né, associando com a Smart Cities, quando a gente espera, vamos colocar Belo Horizonte inteligente e resolver todos os problemas, a gente vai parar e nós não vamos conseguir fazer um planejamento desse tamanho. Mas na hora que a gente vê iniciativas, olha, a prefeitura chamou a universidade, abriu um laboratório, Open Data, abriu os dados, chama os pesquisadores, gente, vão lá, use os dados, traz uma solução. Então, é um pouco essa criatividade também, né? É a criatividade que vai trazendo uma resposta para cada pedacinho. Eu acho que a questão é um pouco essa, para quem, sabe? Inteligência artificial para quem, né? Porque é importante que a indústria utilize a inteligência artificial. A indústria é básica. Sem indústria, a gente não vai ter um país moderno, né? Mas a gente tem que pensar também, é importante que a universidade também pesquise, né? Mas a gente tem que pensar a outra ponta, né? A gente falou aqui do governo, que parece que deixa a desejar, né? Tanto para a indústria quanto para a universidade, né? Mas a gente tem que pensar como que a gente atende a sociedade. Então, não adianta só pensar, né, na inteligência artificial para desenvolver produtos, mas eu acho que essa que é a ponta, né? Quer dizer, como que a gente faz para que essa parte da sociedade seja um ator importante nesse processo? Porque fica parecendo assim, que a sociedade, o que a gente fizer, o que chegar lá na ponta chegou, né? Aí essa inteligência artificial, ela não vai ser uma inteligência artificial nesse sentido de que está promovendo uma autonomia, né, na ponta final, que é a emancipação do sujeito dessa sociedade. Então, isso que é importante. É importante que a indústria desenvolva, aplique o máximo possível de inteligência artificial. É importante que a universidade ajude nesse processo, criando novas tecnologias, inovações, né, para, inclusive, incrementar a indústria, mas a gente tem que estar sempre pensando que o final é a população. Aí é a questão das desigualdades, né? Quer dizer, a gente não pode usar essa inteligência artificial para minimizar as desigualdades tão grandes do nosso país, né? Por exemplo, a gente tem uma economia super forte, mas quando vai olhar, né, qualidade de vida lá atrás, né? Então, eu acho que essa que é a questão. Não só a inteligência artificial para o processo produtivo, que é fundamental, né? Mas é uma espécie de inteligência artificial de segunda ordem, que é em que medida que isso está impactando e melhorando a qualidade de vida das pessoas no Brasil, né? Então, acho que sempre tem que ser respondido, porque até mesmo a indústria, seja a indústria de base ou seja qualquer indústria, né? Uma indústria que não tem uma população para quem vender, a gente vai viver o quê? De commodities, né? Que é uma tradição de Brasil, então a gente não, né? Tudo bem que você pode usar a inteligência artificial para isso também, mas isso é muito pouco, a gente precisa de diversificar, então, são modelos cada vez mais diversificados, mas sempre com essa pergunta, né? Para quem? Para quem? O que a gente está atendendo? Quem que a gente está atendendo? A gente, até mesmo, né, a questão da educação, ela faz parte até mesmo para a formação do consumidor nesse sentido. Hoje a gente discute muito as questões ecológicas, né, para uma educação para o consumo, nesse sentido e tudo. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista que a inteligência artificial ela pode ser e é um instrumento poderosíssimo, né, mas para a gente pensar não só a questão
da pesquisa do produto, mas está sempre com foco de quem é que vai receber isso. Porque aí acho que a gente pode começar a encontrar mecanismos, né, para a desigualdade social, porque o sujeito que não estuda, que não está incluído socialmente, ele não é só uma pessoa, ele também não é um consumidor nesse sentido, ele também não toca uma economia, né? Então, isso aí é ruim para todo mundo, né? Então, por isso que eu acho que a questão sempre é para quem? Por isso que esse ponto que a Renata estava falando é importante. Não é questão de fazer a cidade inteligente, mas é fazer uma cidade que atenda uma demanda de uma população inteligente. Então, acho que é esse que deve ser sempre o viés, né? Para quem que a gente está atendendo, né? Opa, liguei o microfone errado, desculpa, gente. Eu me desentendendo aqui com as telas. Nosso tempo já está acabando, mas dá tempo de uma última rodada, de uma última conversa. Antes da gente iniciar essa última rodada, nesses últimos minutos, lembrar que o link para o certificado está disponível aí no chat do YouTube. Então, a Vanessa já colocou aí. Amanhã, a partir de amanhã a gente envia o certificado. Então, tá aí o link. Qualquer coisa é só pedir que a Vanessa responde. Hoje a Vanessa Macedo que está nos bastidores. E chamando para essa nossa última rodada, vendo que nosso tempo já está se encerrando, chegaram muitas perguntas falando dessa situação do nosso país, do tipo de investimento que a gente faz no país, tanto aqui no chat do Pensar Educação, Pensar o Brasil, quanto do Ciência de Minas. E a maioria das perguntas como que a gente continua falando, como que a gente vai acompanhar outros países se o governo não investe, se continua sendo votados candidatos que não prezam pela ciência, pelo desenvolvimento científico, não prezam por esse estudo. Enfim, como que a gente fica num Brasil assim, e talvez pensando isso como mensagem positiva também, como que a gente pode tornar o ambiente do Brasil mais propício para tudo isso? Yolanda, sim? Eu queria, eu emplacando, eu pegando carona nas perguntas, aproveitando aí essa questão aí, e a fala do Mauro, né, que a gente está falando assim, dessas diferenças sociais, né, essa questão de uma tecnologia avançada, mas que melhora a qualidade de vida das pessoas, o problema da inclusão, né? Então, assim, eu fico pensando nessa questão dos algoritmos também, a gente vê um conjunto de informações, né, que são produzidas e a maioria da população, né, uma boa parte da população não tem acesso, né, e outra parte da população, ainda que tenha acesso, não entende como é que as coisas funcionam, não entende como é que informações sobre suas condutas, seu comportamento, e essa organização dessas informações são utilizadas, sobretudo, para que as instituições, tanto públicas quanto privadas, tomem decisões, né, que vão impactar a vida dessas pessoas. Então, eu queria colocar uma questão sobre isso, que alternativa teríamos para que essas pessoas também que estão fora dessa discussão, estão fora desse debate, que não compreendem esse processo, né, além do acesso, que elas possam entender, ter uma espécie de letramento de funcionamento, porque para esse indivíduo se tornar um sujeito político e transformar seu cenário, sua realidade, contribuir, dar as suas contribuições, participar do processo de transformação, como o Mauro muito bem diz, é preciso que tenha acesso à informação, que entenda como é que as coisas funcionam, né? Então, assim, qual seria assim, um caminho, uma possibilidade para isso, de inclusão e de transformação da realidade dessas pessoas que estão fora dessa discussão? Quem que você quer que fale primeiro, Valéria? Bom, Pode ser você mesma, Jeane. Bom, então, a minha posição é a seguinte. Inclusão
eu acho que a gente cria quando a gente oferece às pessoas a possibilidade de participar de uma forma digna, né, da construção do país, né? Minha visão, é lógico que eu entendo as emergências, né, que a gente tem que manter as pessoas vivas, mas o que a gente precisa hoje, na minha visão, é construir, assim, dinamizar a economia para que a gente possa oferecer empregos de qualidade, né? Porque não é viável economicamente, e também não acho que isso é uma forma bacana de inserir as pessoas, né? E de criar uma maior justiça social. Renata, eu sou otimista realista, eu diria, né? Então, assim, eu acho que a gente não deve se conformar com uma situação que está dada, né? Nós somos atores políticos da sociedade, então nós, cada um, no seu papel, na sua instituição, pode sim tentar mudar essa realidade e não se conformar no sentido que as instituições, e principalmente as áreas que deveriam ser prioridade no Brasil, sejam de fato prioridade, né? Eu acho que não é o caso da gente tentar fazer as coisas assim de uma maneira do que é dado, né? Assim, porque eu acho que isso minimiza o potencial que nós temos de transformar a sociedade. Inovação, não existe inovação sem propósito. Inovação é com propósito. Inclusive, esse é o lema da Natura, né? E o propósito, ao final de tudo, é sempre o de criar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, para a população, né? Então, um produto, tá, Mauro? Um produto que a indústria desenvolve não é um produto por si só, para ele mesmo. É um produto que as pessoas vão usar para melhorar a qualidade de vida delas. Por exemplo, uma vacina, né? Então, a indústria vai desenvolver uma vacina que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida da pessoa, ou um alimento, enfim, N exemplos, né? Então, a minha última mensagem, eu queria agradecer muito o convite de vocês para participar. Realmente, assim, é um tema instigante, importantíssimo. Eu acredito que quanto mais oportunidade nós tivermos de discutir e de levar esse conhecimento às pessoas, eu valorizo muito, mas acho que nós, né, que temos esse potencial, a gente deve inserir um pouco de senso de urgência num processo de transformação da nossa sociedade, e eu acho que a gente deve ter uma ambição positiva, sabe, assim, de desenvolver o nosso país, de criar as condições para que o nosso país seja... que o nosso país melhore, né, e que a gente possa, aí sim, incluir as pessoas através de um processo de desenvolvimento econômico e social. Obrigada. Bom, pode ir? Eu acho que a mensagem final é educação, sempre, né? Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, se a gente tiver a população mais educada possível, né, nós teremos também não só o melhor cidadão, mas o melhor consumidor, consequentemente, uma melhor indústria. A gente tem, por exemplo, né, você acaba de chegar dos Estados Unidos, Renato, você entra no supermercado, você não tem essa que tem no Brasil, você tem produtos A, B, C e D. Por quê? Porque a gente também preparou coisas para vender para uma população que tem um baixo padrão aquisitivo, né? Então, quando você entra no supermercado, num país de primeiro mundo, os produtos são bons, a qualidade não diferencia muito. Aqui não, você tem um produto de marca, um produto assim, um produto que é Então, isso eu acho que pode servir como uma metáfora para a gente entender o que a gente não quer ser.
A gente não quer ser esse país, né, em que a gente tem que ter uma indústria que forneça vários níveis de consumo. A gente quer ter um país em que as pessoas são educadas, têm um emprego digno, né, e que possam ter produtos bons, diversificados, que a nossa indústria cada vez mais possa se desenvolver. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que desenvolver os dois lados. Não adianta desenvolver só, porque eu acho que a indústria também perde quando a gente não investe na população. Então, a população precisa se desenvolver, e isso é o quê? É a educação. Então, tanto quanto a sociedade civil quanto o governo, a gente tem que cobrar para se organizar, para ter uma educação cada vez melhor, para fazer com que todas essas pontas se unam, né? Para a gente, de fato, transformar um país para todos e de boa qualidade de vida, essas coisas. Muito obrigado pelo convite também. Ok, e para mim, para fazer um fechamento também é nesse sentido, né? Concordo totalmente, né, com os colegas aqui desse encontro, né? A importância da educação, a importância de disseminar, das pessoas participarem e o potencial, né, que essas novas tecnologias têm para ajudar nisso. E nesse sentido também, né, concordar aí com a Giana, com todo mundo, que ter essa visão de continuar propondo, continuar fazendo e continuar lutando e aumentar mesmo o envolvimento das pessoas, principalmente pelo uso da tecnologia, que eu acho que é um grande potencial, né, em todos os sentidos que a gente está falando, o potencial da indústria, o potencial do especialista, o potencial do cidadão. Por mais que a gente, né, a gente está preocupado com toda essa inclusão, a questão do celular hoje é muito difundida, né? Então, muita gente tem. Então, o que a gente pode passar através dessas tecnologias? Então, é isso. Acho que concordo, gostei demais também de ouvir, né, alguns pontos assim, e essa dinâmica desse encontro também, de não ser palestra, né? Parabenizar. E a organização ficou bem livre, né? Porque eu fiquei preparando o que eu preparo, slide, e foi muito rico mesmo a gente poder trocar essa ideia, né? Então, acho que é isso, e essa grande mensagem aí, vamos continuar a fortalecer as universidades, fortalecer a educação, fortalecer o P&D para a gente poder contribuir com a indústria, ótimo, e vamos fazendo, né? Obrigada, então, gente. Gente, será que tem tempo, assim, só para falar rapidamente sobre umas iniciativas importantes na área de inteligência artificial aqui no Brasil? É bem rápido. Nosso prazo já está bem no limite. Se for um minutinho, Giana, a gente consegue. Não, é porque eu acho que é importante, né? Assim, a FAPESP, a IBM e a USP, elas anunciaram no dia 13 agora uma iniciativa do Centro de Inteligência Artificial, que é o C4AI. A FAPESP e a IBM, elas vão reservar cada uma 2 milhões anualmente nos próximos 5 anos para esse centro. Em contrapartida, a USP vai investir 4 milhões por ano em instalações físicas, laboratórios, professores técnicos e administradores para gerir esse centro. Ele vai ter um foco inicial em 5 grandes desafios, né? É um centro de inteligência artificial, mas relacionados à saúde, meio ambiente, a cadeia de produção de alimentos, futuro do trabalho e desenvolvimento de tecnologias de processamento de linguagem natural em português do Brasil, procurando maneiras de melhorar o bem-estar humano e apoiar iniciativas para a diversidade e inclusão. Eu acho que vale a pena citar, porque é uma iniciativa muito bacana, e, além disso, a gente tem 3 institutos Senai de inovação que são especializados nesse tema, né? É o Instituto da Bahia, e depois eu posso mandar mais informações para vocês, que também são institutos credenciados em BRAP. Então, a gente tem essas iniciativas que também podem alavancar bastante o tema no Brasil. Obrigada. Muito obrigada pelas informações, Giana. Valéria, encerramos então hoje, né? Já encerramos? Eu posso não falar, não tem tempo para mim.
Pode dar um tchau. Ai, gente, muito obrigada, viu, pelas presenças, né, por estar aqui. É que essa conversa nossa continue, né? Então, agradeço demais a presença e a participação de todos vocês. Agradecer a Natália, a Maiara, né, Vanessa, né, dizer que o fato da gente pensar que esse momento aqui também tem que ser acessível é pensar a inclusão e começa por pequenas atitudes, né? Então, assim, das pequenas e grandes atitudes como investimento, né, como política de investimento em ciência, tecnologia e educação, né? Então, um grande abraço a todos. Obrigada, Yolanda, pela parceria. Grande abraço. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que participaram por essas conversas de pontos diferentes, lugares diferentes, sobre esse tema tão caro e tão importante. A gente agradece quem está nos bastidores hoje, que não apareceu na telinha, Vanessa Macedo, Matheus Felipe, que estão na produção e na execução dessa live, e agradecemos a presença de todos vocês que estão com a gente ao vivo aqui nos 2 canais, no Pensar Educação, Pensar o Brasil, no Ciência de Minas. Agradecemos a companhia nesse fim de tarde. Semana que vem tem mais live, a gente vai falar de educação indígena e quilombola. Então, toda quarta-feira, 5 horas da tarde, a gente está aqui para esse fim de tarde, um chazinho de fim de tarde, um cafezinho, para acompanhar vocês. E um pão de queijo. Pão de queijo. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau.